Olá, alunos, olá, responsáveis. Pessoal, vou começar a explicação do roteiro 7. Esse roteiro, gente, eu tenho que começar um pouco de geometria. Esse roteiro praticamente não tem conta nenhuma, tá bom? Vai ser o quê? A gente vai começar a estudar sólidos geométricos. E dentro desses sólidos geométricos tem os poliedros e os não poliedros, tá bom? Então, esse conteúdo, gente, é bastante observação, tá? Atenção pelos nomes também. E depois a gente vai ver esses sólidos planificados. Alguns sólidos não vai dar para planificar, eles não são planificáveis, tá bom? Então, vamos para a aula, beleza? Se tiver dúvida, comenta no WhatsApp, tá bom? Então vamos lá, gente. Gente, então tá aí, ó, sólidos geométricos, tem os poliedros e os não poliedros. Então vou começar pelo cubo, né? De acordo com o conteúdo lá, tá? Então aqui eu tenho um cubo e aqui eu tenho cubo planificado. Gente, esse cubo aqui, ele está desenhado, né? O cubo é um sólido, é uma figura que tem volume. Então, ele está aqui planificado. Esses pontilhados aqui, gente, quer dizer o quê? Quer dizer que essas são as partes de trás do cubo, certo? Agora eu vou pegar aqui, gente, vou usar um efeito desse programinha aqui que é bem legal. Vou pegar aqui um cubo, ó, certo? Então tá aqui, ó. Você percebe que ele já tem olha lá, ele pode girar, ó. Tô girando. E quando você está olhando de cima de um cubo, ó, ele é o quê? É praticamente um quadrado. É um quadrado, na verdade, né? Agora, se você girar, ele vai ver que ele tem volume, olha só, né? Então, estou girando ele aqui, ó, percebe? Então, gente, essa aqui, gente, essa parte aqui, ó, que está escura e está branca, é essa separação que a gente chama de arestas, que corresponde a isso aqui, ó. Corresponde a essa parte aqui, ó, que está aqui do cubo, entendeu? Ela se chama aresta, é um segmento de reta aqui que une uma face com a outra. O que que é a face de um cubo? Essa parte aqui, gente, né? O cubo ele é formado por quadrados, olha aqui. Aqui eu tenho cubo planificado, né? Então o cubo é formado por quadrados. Então esse segmento aqui é chamado de arestas. É o segmento que une uma face com a outra. Então eu vou colocar um esqueminha aqui, ó. Por exemplo, aqui, ó. Esse segmento aqui, ó, que está aqui, olha só, esse aqui é uma reta, um segmento de reta. Ele une, ele está unindo essa face aqui, né, que é um quadrado, essa face aqui com essa face aqui, certo, gente? E tem a outra face também, é o rosto, né, como se fosse o rosto da figura. Beleza, gente? Então, o cubo, ele tem quantas faces? Então, vou pegar essa forma aqui, gente, vou mexer um pouquinho com ela, certo? Vamos lá, então. Olha só. Vou mexer com ela aqui, vou girar um pouquinho mais ela que vocês vão perceber, ó. Olha lá, aqui, ó. Vou girar ela, certo? Ó, olha do jeito que ela fica, certo? Tô girando. Então, ó, essa separação aqui, gente, essa separação aqui é chamado o quê? É chamado de arestas. E cada pontinho desse aqui, onde parte, é o vértice, chamado de vértice. Vou colocar numa cor aqui preta. Depois eu vou tirar para vocês entenderem. Então aqui, gente, olha só. Essas pontinhas aqui são os vértices, tá bom? Mas tem vértice que está escondido lá atrás, né? Na verdade, a gente tem que entender por essa figura aqui. Ela está lá atrás, por isso que entra, gente, a parte pontilhada, tá bom? A parte pontilhada indica que ela está lá atrás, beleza? Então, vou pontilhar aqui, eu vou marcar aqui para vocês entenderem, ó. Eu vou pôr em vermelho. Olha lá, em vermelho, olha só. Então, ó, esse vértice aqui, que é a pontinha, gente, é como se fosse uma quina. Ele é a parte lá de trás, ó, certo? Essa aqui já dá para enxergar. Essa também dá para enxergar esse vértice aqui. Então, são os vértices, são as pontinhas aqui. É onde parte, gente, o segmento de reta. Então, ó, partiu o segmento de reta aqui, ó. Esse segmento já é a aresta. Esse aqui também é a aresta. E tem as arestas que estão lá no fundo. Inclusive, na hora de fazer o desenho, tem que tomar cuidado, tem que colocar pontilhadinha. Eu só estou tracejando certo aqui, gente, passando para vocês entenderem o que é aresta. Então, a aresta é esse segmento de reta aqui, ó, que une um lado ao outro aqui, ó. Tá bom? Então, ó.
certo? Então é isso que o aluno tem que tomar cuidado na hora que for contar quantas arestas e quantas faces tem. Então estou contando aqui, ó. Não pode deixar passar nenhuma, certo? Vai contando ali e tem as do fundo também. Inclusive tem um exercício que pede para contar. Então, gente, vocês vão contando aqui, ó, as arestas, tá bom? E os vértices são esses encontros aqui, tá? A face é o que eu falei para vocês. A face é essa parte aqui que parece um rosto, tá bom? É o rosto da figura aqui, ó. Como se for colocar aqui, ó. Essa parte aqui. Então, a face, o que que é a face? São os quadrados, tá bom, gente? Então, se a gente for planificar esse cubo, fica dessa maneira aqui. Tá bom, gente? Então, eu rabisquei aqui tudo, mas na hora que eu rabisquei, eu estava explicando para vocês, beleza? Então, o que que é o vértice? São esses encontros aqui, essas pontinhas aqui, ó, vértice, certo? Você vai contar todos, inclusive o que está escondido, por isso que tem esse formato aqui. Depois, a aresta, que é esse segmento aqui que une as faces, lá, esse segmento de reta. E a face é o próprio quadrado, né? Aqui o quadrado, aqui do lado também é um quadrado, tá bom, gente? Então, tem um exercício já explicando isso. E essa figura planificada, certo? Inclusive, eu vou pedir para a coordenadora Beth tirar um xerox disso aqui para vocês fazerem o cubo lá. Depois eu vou deixar uma caixa lá para vocês entregarem, tá bom? Então, gente, então esse aqui foi o do cubo que a gente acabou de ver. Só, então essa aqui agora vai ser a pirâmide e a planificação da pirâmide, tá? No caso aqui vai ser uma pirâmide quadrada, pirâmide quadrada. Por que a gente fala pirâmide quadrada? Porque a base dela, gente, essa parte aqui, a base dela é um quadrado, certo? Então a gente chama de pirâmide quadrada se a base é um quadrado. Então quando a gente planifica, ela fica dessa maneira aqui. É como se você pegasse essa, né, esse polígono aqui que é um triângulo e abrir isso aqui, ó. Você vem abrir, traz para cá, né? Traz para cá. Então, imagina você tá descascando uma banana, né? Assim, falando de um jeito bem assim popular, né? Você abre essa parte aqui, abre essa parte, abre as quatro partes, fica dessa maneira aqui. Então, eu vou pegar aqui agora uma pirâmide também, ó. Vou tentar fazer mais ou menos da mesma cor. Olha lá. Então, aqui, ó. Então, eu tenho uma pirâmide, né? Mais para cá. Olha lá, gente. Então tem a pirâmide. Então, se você olhar essa pirâmide de frente, você vai achar que é o quê? Um triângulo. Então, vamos supor que tem uma questão assim, ó. A pirâmide olhada de frente, ela é o quê? Ela tem o formato de um triângulo. Lembra, gente, que esses sólidos, o cubo e a pirâmide, eles são o quê? Poliedros. Por que poliedros? São formados por polígonos, ó. Polígonos, né? O triângulo é um polígono, é uma figura fechada aqui, ó, formada por retas. Os corpos, né, os não poliédricos são corpos redondos, que a gente já vai ver, que é a esfera, é o cone, é o cilindro, tá bom, gente? Já vai ver os não poliédricos. Então, a gente está vendo poliédricos que são formados por polígonos, certo? E os polígonos são formados por quê, gente? São formados por retas, tá bom? Então, olha só. Eu vou fazer um... Aqui, gente, ó. Então, ó, é formado, ó. Ele é formado por retas, certo? Olha aqui. Olha só, a face dele aqui, a face. Então, peguei uma face aqui do triângulo, certo? Bem tranquilo para vocês entenderem. Então, peguei uma face aqui do triângulo. Beleza, gente? Peguei a face aqui. E agora eu vou pintar essa face de preto para vocês entenderem um pouquinho mais o que é face. Tá? Então, olha aqui. Vou pintar aqui de preto. Olha só. Certo? Então, pintei uma face aqui da pirâmide. A face da pirâmide é o que? Um triângulo. Então, se você olhar ela de frente, ela seria isso aqui. Tá bom, gente? Agora eu vou girar ela um pouquinho, né? Agora, imagina você está vendo ela de cima. Vou girar aqui, ó. Você viu essa pirâmide quadrada de cima. Olha como que vai ficar, gente. Olha só. Fica praticamente um quadrado com um xizinho no meio. Que eu vou fazer um desenho aqui, ó. Ela olhada de cima, ela fica dessa maneira aqui, ó. É como se fosse um quadrado, olha só. Certo? Ó, vou trazer para cá. Olha lá. É como se fosse um quadrado. Trazer. Olha lá. Como se fosse um quadrado
com um xizinho, né? Um xizinho no meio praticamente, né? Um xizinho. Vou pegar aqui, ó. Olha lá. Certo? Isso aqui, se olhou de cima, é mais ou menos isso aqui, ó. Olha lá. Certo? Você olhou ela de cima. E se tem uma pergunta, por exemplo, né? Uma pergunta. Se olhando uma pirâmide quadrada de cima, que formato que vai ter? Vai ter mais ou menos isso aí, gente. Certo? Vou pintar aqui de uma cor um pouco diferente para destacar. Olha só, então seria isso aqui, ó. Você está olhando a pirâmide de cima. Beleza, gente? Então aqui. Ela é formada o quê? É formada por triângulos. Agora vamos ver a questão dos vértices e das arestas, tá bom? Eu vou pôr essa aqui, eu vou deixar essa aqui, vou pôr essa aqui um pouquinho mais para cima. Aqui. Certo? Agora eu vou girar ela de novo, ó, girar novamente. Olha só que legal, gente, ó. Não é verdade, ó? Certo? Então, olha aqui. Agora eu vou colocar ela, gente, do outro lado. Imagina que ela está sobre uma mesa de vidro. E aí você está lá embaixo na mesa. Você vai olhar o que, ó? Você está embaixo da mesa, você está olhando essa pirâmide aqui. Essa pirâmide vai ter um formato o quê? De um quadrado, porque é uma pirâmide quadrada. Beleza? Então, gente, por que é isso? É para vocês ampliar a visão sua sobre os sólidos, né? Dependendo da posição que ele está, você olha assim, isso aí não é uma pirâmide, não, isso aqui é um quadrado. Tá bom, gente? Então, é para vocês entenderem bem isso aí, beleza? Para não ficar nenhuma dúvida. Vou colocar um pouquinho mais para cima aqui. Olha lá, certo? Vou girar ele aqui. Olha lá, gente, ó. Tô girando, ó. Certo? Ela tem volume. Beleza? Ela é cheinha, tem volume. Eu vou usar esse outro recurso aqui também para vocês entenderem um pouquinho mais. Imagina que é um plano aqui, ó. Você tem um plano, ó. O plano vai se unir aqui, ó. Ó, o plano tá aqui, ó. Tá engolindo ela, olha só, tá engolindo. Então, se fosse considerar que esse plano branco aqui, né? Como se fosse um plano, uma lousa, uma parede, né? Ela tá saindo da parede, certo? Então, ela tem volume, tá bom, gente? Beleza? Então, deixa eu trazer ela para cá. Olha lá, certo? Beleza? Então, ó, tô girando ela, girando. Olha lá, voltar ela na situação aqui para vocês entenderem. Olha, vou colocar ela um pouquinho assim e diminuir um pouco o tamanho dela. Só abaixar um pouquinho aqui. Tentar colocar mais ou menos na posição da outra aqui, ó. Olha lá. Certo, gente? Então tá aí a pirâmide. Agora o vértice. Lembra que o vértice são as pontinhas, né? Vou pegar essa figura aqui, ó. Essa figura aqui que eu pintei a face de preto. Tá? Então vocês vão contar quantas faces tem. Eu vou pintar essa outra face aqui. Vou pintar ela de azul, por exemplo, né? Olha só. Olha lá, essa outra face aqui. Eu vou mudar a cor já. Cor azul. Olha lá, cor azul. Olha lá, estou pintando a outra face, gente. Só que aquela parte pontilhada, ela vai sumir agora. Quer ver? Porque eu estou pintando ela. A parte pontilhada está ali justamente para mostrar para vocês o fundo, ó. Aqui está a outra face. Vou pintar ela de azul, certo? Aí, gente, pintei aqui a face de azul. Sumiu, né? Agora você já está vendo os pontilhadinhos bem pouquinho aí. Eu vou voltar aqui agora e vou explicar um pouquinho sobre o vértice, tá bom, gente? Então, vamos lá. Olha só, então. Vou pegar o vértice, eu vou pôr aqui laranja. Então, nossa pirâmide aqui, ó. Esse aqui é o vértice. Esse aqui, geralmente, o pessoal esquece, tá? Não vou colocar todos, porque tem um exercício justamente pedindo isso para vocês. Ó. Então, esse aqui é um vértice, esse aqui é um vértice. Não pode esquecer do vértice lá de dentro. Eu não vou colocar todos não, tá, gente? Ó, o vértice lá de dentro. Lembrando que a aresta é esse segmento aqui, gente, ó. Esse segmento de reta aqui, que une as faces. Beleza? Então, tá aí, ó, a pirâmide, né, que é um poliedro formado por polígonos. Quais são esses polígonos? No caso aqui é uma pirâmide quadrada, são formados por triângulos, olha lá, o triângulo aqui, ó, triângulo, né, formado por quadrado, ó, quadrado tá aqui, ó, quadrado, e formado por outros triângulos também, né? Então tá aí a figura planificada. Beleza, gente? Vamos para outra figura agora. Agora eu vou pegar um não poliedro, tá bom?
Gente, então agora vamos começar a falar sobre o não poliedro, ou seja, né, ele não é formado por polígonos. Lembra que polígonos são figuras planas formadas por retas. O triângulo é um polígono, o quadrado, o retângulo é um polígono, tá bom? Então aqui, gente, o não poliedro ele tem formas arredondadas. Então, olha aqui o cilindro, né? O cilindro é um não polígono. É um sólido geométrico, só que dentro do sólido geométrico tem as classificações de poliedros e não poliedros. Por quê? Tem essas partes que são curvas, não são formados por polígono. Esse aqui, gente, é o cilindro planificado, tá? Não pensa que esse aqui ó, tem um formato de retângulo, tudo bem, mas é ele planificado. Mas o cilindro mesmo, gente, esse formato aqui não tem nada de retângulo, não. Quando a gente planifica, imagina você tem uma tesoura cortando aqui, você abre aqui essa parte aqui, essa de baixo, fica dessa maneira. Então, isso aqui é planificado. Mas o cilindro, na verdade, ele não tem partes retas, não, tá bom? Então, vou colocar aqui no formato 3D aqui para vocês entenderem, certo? Olha só, então tem aqui um cilindro, pegar mesmo, mais ou menos o mesmo tamanho, olha lá, certo? Então tá aqui, eu vou dar uma inclinadinha nele para vocês perceberem. Gente, vocês percebem o seguinte, ó, que esse cilindro que eu coloquei aqui, ó, ele tem essa parte aqui que é um círculo, né? E assim como está aqui. Só que nesse cilindro aqui, vocês não estão enxergando esse fundo aqui que tem nessa figura. Eu posso até pontilhar aqui, vou ver se não vai mudar a configuração da figura. Ó. Vou tentar fazer pontilhado aqui, porque essa figura, às vezes aparece alguma coisinha aqui. Ó. Olha lá. Então, ó, essa parte que eu estou pontilhando aqui, gente, é a parte que a gente não consegue enxergar que está lá atrás. E essa aqui já tem, ó, tá vendo? Certo? Então, o cilindro também é uma figura sólida, é um sólido geométrico, tá bom? Então, vou tirar aqui esse pontilhadinho. Agora eu vou girar um pouquinho esse cilindro, tá, gente? Pra vocês entenderem bem. Espera um pouquinho. Olha lá, vamos lá então. Ó, então esse aqui é um cilindro, né? Eu vou usar aquele esqueminha lá. Tô girando ele, gente, ó, girando, girando. Se você olhar então o cilindro de cima, ele vai ser o quê? Ele vai ser, na verdade, gente, ó, vou virar um pouquinho mais para cá. Ele vai ser um círculo se você olhar de cima, né? Como se fosse aquela lata de óleo antiga. Se eu olhar de cima é um círculo, mas na verdade não é um círculo. Então vamos por um exercício assim. Você tendo a visão de um cilindro na parte de cima, olhando de cima, ele vai ser o quê? O formato de o quê? O formato de um círculo, certo? Mas o círculo, gente, é uma figura plana. E o cilindro é um sólido geométrico, né? Então tem volume. Olha lá, voltando aqui, ó. Então eu posso trazer para cá também, ó. Esse aqui é o fundo, que também é um círculo, certo? Então girando aqui você tem uma ideia do que é o cilindro, né, gente? Olha que legal. Olha agora aqui, eu posso girar assim também, ó. Olha só, né? Girando aqui a gente dá para ter uma noção boa do que é um cilindro, não é mesmo, gente? Beleza? Agora aqui, ó, vou colocar naquele efeito lá do plano, ó. Ele é gordinho, ele vem mais para cá, ó. Então, aquelas figuras lá planificadas, por exemplo, ó, tem o cilindro e o cilindro planificado. Eles estão naquele plano branco ali. Eu vou entrar no plano, olha só. Entrei no plano. Foi lá para trás desse plano, é como se fosse uma parede. Agora veio para cá, certo? E tem outro recurso aqui também, deixa eu ver se dá para usar. Ah, dá para usar, gente. Tá vendo aqui, ó? Ele veio de lado. Eu vou desfazer dele agora, eu vou usar esse aqui, ó. Vocês vão ver, eu vou trazer ele mais para frente ainda, ó. Tô trazendo mais para frente. Agora eu vou usar esse recurso de novo. Percebe que ele tá aqui fora, ó. Perceberam isso, gente, ó? Eu vou voltar ele, ó. Trouxe ele para frente, olha lá. Ele está mais na frente ainda, certo? Estou colocando ele, agora ele vai voltar lá no plano. Olha só que legal. Tá bom, gente? Então aqui, ó. Ele está aqui, ó. Ele está solto, é um sólido. Beleza, gente? Então eu vou voltar aqui. Olha lá para onde ele foi. Tá bom? Então, com isso, gente, dá para a gente conhecer bem o cilindro. Então, o cilindro ele é formado por quê? Ó? Não poliedros. Então, se você olhar de cima, é um círculo, né? Ele não é poliedro. E aí, onde se encaixa agora o vértice? Tem algum vértice aqui, gente? Tem alguma ponta que sai retas? Não tem, ó. A não ser que seja planificado. Mas isso aqui a gente não pode perder aqui. Vértice, arestas e faces do não poliedro. Então, gente, não tem vértice no cilindro, não tem arestas e também não tem
vértices, arestas e faces, tá bom? Então, os não poliedros não tem nada disso. Beleza, gente? Vamos para a próxima figura aqui, tá bom? Pessoal, então vamos ver agora. E a esfera, tá? A esfera é um não poliedro também. Então, gente, todos esses sólidos geométricos que a gente está vendo, tanto poliedros quanto não poliedros, ele tem no nosso dia a dia. Por exemplo, a pirâmide, né? A pirâmide, né? Tem as pirâmides lá do Egito. A caixa de sapato, por exemplo, é um bloco, é um paralelepípedo. Tem também o cone que o guarda usa lá naquelas para poder sinalizar o trânsito, né? Para poder proteger aqueles funcionários que trabalham lá, né? Cortando grama, enfim. Né? Então tudo, cubo, por exemplo, tem aquele cubo mágico. Então, todos esses sólidos geométricos, gente, esses poliedros e não poliedros, tá no nosso dia a dia. Só a gente observar um pouco que a gente vai ver que a gente está cercado. E aliás, gente, a matemática, a gente está cercado o tempo todo, a todo momento de matemática. Está em tudo matemática, tá bom? Então vamos lá, vamos ver a esfera. A esfera também, gente, é um não poliedro. Então ela não vai ter vértice, não vai ter aresta e não vai ter face. Vamos pegar aqui uma esfera, então. Vou pegar aqui da cor azul, né? Esse azul bonito aqui, ó. Então lá, gente, eu vou tentar fazer o máximo certinho que possível para a gente poder. Vocês vão perceber que uma coisa, ó. Se eu fiz o desenho bem certinho aqui, porque eu poderia fazer meio oval, ó, isso aqui não seria uma esfera, né? Olha lá. Então vou tentar fazer o máximo certinho, porque vocês vão perceber que a esfera na hora que eu girar não vai mudar absolutamente nada, ó. Olha lá, até que eu caprichei, ó. Tá vendo, ó? Eu estou girando ela aqui e ela mantém a mesma coisa, é uma esfera, gente, né? Ela é perfeita, olha aqui, ó. Não tem um lado do outro, né? Não, esse aqui está do lado. Se você enxergar a esfera em qualquer lugar, vai estar nesse formato, ó. Então, vou gerar ela assim também, ó, girando ela para cima e para baixo, né? Ela não muda. Se eu fiz bem certinho, ela só está dando um pouquinho de mudança aí, tá bom? Aqui, se eu girar aqui também, ó, ela não muda nada, porque ela é uma esfera, né? Olha só, não muda. Você pode colocar de qualquer jeito aqui que ela continua o mesmo formato. Não é verdade, gente? Agora aqui, vamos usar esse recurso aqui, ó. Olha lá, ela está no plano, né? Isso aqui seria um círculo, mas ela é um sólido, é como se fossem os planetas ali, gente. Ela tem volume. Eu vou trazer bem para frente e vou mostrar nesse ângulo aqui, ó. Olha que legal, né? Eu posso colocar mais para frente ainda, ó. Não é verdade, gente? Olha aqui, eu vou colocar ela para trás agora. Vamos ver para onde ela vai. Olha lá, vou colocar aqui e vou voltar, certo? Então, a esfera é um não poliedro. Então, não tem vértice, né? Porque o vértice, gente, ele é onde parte, é de um ponto que parte o segmento de reta. Então, não tem vértice, não tem arestas, e ela é formada o quê? É um corpo redondo, tá bom, gente? Então, é isso. Falando sobre a esfera, é isso, tá? Então, vem aqui comigo agora. Pessoal, então, ó, é isso que eu quis mostrar para vocês, uma aula um pouquinho diferente, com ilustrações aí, com esse efeito aí para vocês entenderem bem a profundidade, tá? Que é uma figura, um sólido geométrico, uma figura que tem volume, tá bom? Para vocês entenderem bem e para poder fazer também as planificações depois, tá? Então, espero que vocês tenham gostado. Qualquer coisa, comenta lá no WhatsApp se entendeu alguma coisa, tá? Faça com carinho aí, capricho nos desenhos, tá bom? Então, valeu!